Hoje eu vou falar de um mundo onde a magia e criaturas fantásticas são reais, mas seus habitantes sonham com um mundo igual ao nosso, sendo essa a sua fantasia. Então, me deixa apresentar esse jogo maravilhoso da Atlus, desenvolvida pela mesma equipe de Persona 3, 4 e 5. Com vocês... Opa, e aí? Meu nome é Snoopy e hoje eu vou contar a história e a minha experiência com o jogo Metaphor Refantasia. Mas antes de começar a introduzir esse universo para vocês, eu tenho que avisar que esse vídeo vai ter centenas de spoilers da história principal e de side quests. Outra coisa é para você que me assiste deixar o like e se inscrever no canal. Tirando todas essas formalidades de lado, a gente pode começar. Olha, eu vou ser bem sincero aqui. Eu tentei escrever esse roteiro algumas vezes e contando a história do jogo e como a narrativa do jogo é incrível e toda essa baboseira, né? Mas eu percebi como eu me perdi no meio do roteiro. Então eu vou dar uma sinopse sobre o jogo e me focar no que eu gostei do jogo, o universo, as mecânicas. Então desse jeito a gente vai começar. Your kingdom will perish alongside you. O jogo ele começa com o assassinato do rei, desencadeando um feitiço que muda completamente a forma como acontece a coroação de um novo rei, virando praticamente uma eleição direta da população. Nesse contexto, a nossa missão no manto do protagonista, que oficialmente se chama Will, é quebrar uma maldição jogada ao príncipe, muitos anos antes, e nesse processo impedir que o Conde Luís ganhe a corrida ao trono. Esse é um pequeno resumo, sem muitos spoilers, só para vocês entenderem a trama que move a história ao longo do jogo, mas o que realmente me chama a atenção é toda a mitologia criada dentro do jogo, a construção dos personagens e as lindas paisagens que esse jogo apresenta. Uma coisa que eu gosto bastante na construção desse mundo é as tribos que existem nesse jogo. Os personagens eles são divididos entre 9 tribos e cada uma delas tem as suas características. Então tem a tribo dos Eugifs, que são seres pequenos, que são muito parecidos com morcegos. Eles têm orelhas longas e pequenas asas que concedem a habilidade de planar. A gente tem os Mustares. Eles têm toda uma religião dentro do jogo, e isso é muito bacana, cara. Eles têm uma cultura muito rica, e uma das atividades dentro do jogo, você pode passar um bom tempo conversando com um Mustari dentro da cidade principal do jogo. E nela você pode aprender mais sobre a cultura e sobre a religião que dentro do jogo, ela não é reconhecida dentro do estado. Então é bem bacana, né? Tem os Zeldas, que é a tribo do nosso protagonista, que é uma tribo tipo perseguida, e eles têm um grande tabu, eles têm uma maldição, deles serem sinônimos a impuros. E eu posso ficar nessa por muito tempo, porque são 9 tribos distintas e você pode descobrir dentro do jogo sobre todas elas, e isso é muito legal. E uma coisa que é muito interessante também é que todas essas tribos, elas são quase uma etnia, como no nosso mundo real. Então eles são todos da mesma espécie. E isso é muito bacana. E outra criatura que também tem a mesma origem são os... humanos, criaturas gigantes de forma monstruosa, rostos deformados,
olhos para todos os lados, seres que lembram criaturas até bíblicas, como a forma verdadeira dos anjos, ou os monstros do Apocalipse. Esses seres são praticamente sem consciência nenhuma, apenas bestas que são atraídas pelo elemento do Magla, elemento que origina os poderes mágicos dentro desse mundo. E dentro da gameplay, os humanos são os principais monstros que a gente enfrenta na lista de bosses e mini-bosses dentro do jogo. E uma coisa muito curiosa também é que todos esses monstros têm seus nomes iniciados com Homo, como os Homo sapiens. Faça suas ligações com essas informações. Aproveitando que eu toquei no âmbito da gameplay do jogo, eu quero falar sobre ela, principalmente o sistema de combate que Metaforce utiliza. Nesse quesito, existe uma grande semelhança com outros títulos da Atlus, principalmente os títulos de Persona e Shin Megami Tensei, conhecido como SMT pela comunidade. No sistema de Metafor, existem 2 núcleos. O núcleo dentro do combate de turno, onde eu posso utilizar de um sistema de fraquezas e resistências para a gente conseguir ter uma vantagem de turno do meu adversário. E o núcleo fora do combate tático, que seria um combate de ação. Ele é muito semelhante ao Hack and Slash, tipo um God of War, e ele serve para diminuir a defesa do inimigo e a gente conseguir começar um combate tático com uma rodada de vantagem. Ou, dependendo do seu nível, você consegue pular o combate por turno por completo. Isso é uma mecânica muito satisfatória dentro do jogo e deixa menos desinteressante as horas de farm dentro do jogo. Porque sim, nesse jogo você precisa farmar nível para você ficar mais forte. Principalmente no outro sistema que eu vou falar logo após desse aqui. Outra coisa muito interessante é que a gente não sofre dos problemas que eu mais odeio dentro dos JRPGs. Os combates aleatórios. Eu me afastei por muito tempo de franquias como Final Fantasy, que foram resolver esse problema de combates aleatórios recentemente. Mas o sistema de luta não para por aqui. Dentro desse jogo existe um novo conceito de Power Scaling. O Magla e a magia oculta no coração de todos os seres. Eu vou ler o que o personagem do Mor, o cara que libera os arquetipos pra gente, tem a dizer sobre esse poder. Um arquetipo é uma personificação da virtude heróica. Todo mundo carrega um no fundo do coração. Ao enfrentar uma ameaça iminente, você enfrenta sua própria ansiedade e assim desperta para um poder superior dentro de si mesmo. Isso é, na verdade, essência da magia. No entanto, para que ele tome essa forma, certamente é uma manifestação da encarnação heróica gravada de forma mais proeminente em seu coração. Essa aparência eles assumem como uma armadura extraordinária. Talvez isso marque outro propósito: proteger o portador da terrível ansiedade que está sendo liberada. Inspira um certo brilho na batalha. Como enfrentar sua ansiedade fizesse com que a determinação surgisse em você, como sangue nas veias, em todo o corpo e na arma. Traduzindo o que ele disse, os arquetipos são como uma manifestação do nosso verdadeiro eu, a máscara que usamos para enfrentar as nossas ansiedades. Figuras heróicas do passado que tiveram o poder de mudar o mundo. Eles são os stands de Jojo. E isso é bem legal. Em termos de gameplay, são eles que ditam o que cada um da sua party vai ser. Então tem o curandeiro,
Tem o pugilista, muito forte inclusive. Você tem que usar no jogo, porque ele é muito bom. Tem o cavaleiro, entre outras classes. Cada uma delas tem sua forma individual e habilidades exclusivas. Uma coisa que também se diferencia das franquias mais velhas da Atlus é que os arquetipos, eles não estão vinculados com um portador. Ou só o protagonista pode trocar de arquetipo dentro do combate. Todos os personagens podem usar todos os arquetipos. Então eu posso montar uma build específica para cada momento dentro do jogo, usando de alguma estratégia de debuff em um boss, ou de usar magias elementais, de focar em dano físico. Esse jogo é extremamente maleável. E isso é muito bom. Deixa o jogo mais divertido para mim. Você realmente começa a ver uma estratégia de fato dentro do jogo, te fazendo pensar em quais arquetipos trazer em cada personagem da sua party pro próximo combate. Além de ser até mais fácil de maximizar os arquetipos, porque cada um vai do nível 1 ao 20. Deu pra ver que eu gostei bastante do sistema de combate do jogo. Mas como que eu desbloqueio novos arquetipos para utilizar em batalha? O que tem além de jogar longas batalhas de turno? Calma, meu querido, que é exatamente isso que eu vou abordar agora. Esse é o outro lado dos jogos da Atlus, pelo menos nos Personas. É a parte do Slice of Life. Viver a vida, andar por aí, criar vínculos com personagens. Só que nesse jogo, ao contrário de só desenvolver um romance com uma aluna do ensino médio, o que não é uma opção aqui, você faz campanhas políticas para virar o novo rei. E isso é muito zica. Você desenvolve as habilidades que um político precisa, como coragem, eloquência, criatividade, tolerância, sabedoria. Cara, dá pra pescar, tomar banho, ler livros, debater com outros políticos. Isso é muito foda, cara. Eu posso ir de um lado pro outro com essa carroça quadrúpede que se chama Trotador Coraçado. Ainda tem outra coisa muito legal nesse jogo, que é uma grande evolução na minha visão, que é a melhora do sistema de vínculos sociais, que deixa mais interessante de conversar com os personagens do grupo principal. Sendo todo o cast de personagens tendo uma história muito legal, que adiciona no combate de alguma forma, com um arquetipo novo, ou passar a ter um desconto em alguma loja. Personagens como a Maria ou a Catarine sempre tem algo a oferecer quando são escolhidas para passar o tempo. A passagem do tempo. Outro elemento bem formulado das franquias passadas. A história aqui se passa em mais ou menos um ano e temos o retorno, até porque ele nunca foi embora, né? Da mecânica de calendário. Então pensar bem antes de fazer qualquer coisa nesse jogo é muito importante. Utilizar dos dias e das noites de forma mais bem pensada. Ainda quando que passar o tempo em dungeon diminui o tempo que você tem no dia. Então a gente precisa usar muito bem o tempo. Que é um tema muito importante na vida. Não é não? Pessoal, a gente tá em direção ao fim do vídeo. Mas antes de chegar em algum lugar, eu vou pedir de novo pra tu deixar o like, se inscrever e ativa esse sino. Os personagens aqui nesse jogo são densos.
Eles são muito bem escritos. E no plano original desse vídeo, a ideia era falar de todos os personagens da party. Falar das histórias, as nuances que tem. E, uou, a história desse personagem está conectada com a outra, e com a outra, e com a outra, meu Deus. Esse jogo é tudo conectado, é muito foda. Mas eu mudei de ideia durante a minha gameplay e durante a escrita desse roteiro aqui. Então eu acho que seria mais interessante você mesmo jogar e presenciar a história desses personagens. Aproveita inclusive que o jogo tá no Game Pass e joga você mesmo. É legal fazer um convite para você jogar e tal, mas o convite tem que ser chamativo, não tem? Então eu vou dar um doce para você e eu vou tirar logo em seguida. Essa é a Maria, filha de um dos personagens importantes da história, Grills. Ele passa um grande tempo com você, umas boas 4 para 5 horas de gameplay. Ele até tem um pequeno arco ali pra gente realmente gostar dele, pra gente se apegar a ele. E quando a gente chega à cidade de Grand Trade, que é a cidade principal do jogo, a Maria é introduzida como filha de Grills, uma menina apegada ao pai e que sente falta dele quando ele vai trabalhar. Aí passa mais 30 minutos de gameplay. E é o dia do enterro do rei. Mega spoiler alerts. Spoiler alerts, spoiler alerts. O Grills morre. Não é possível isso, cara. Ele morre pelas mãos do próprio Conde Luís, cara. O vilão principal do jogo. E é muito doloroso contar pra Maria que o seu pai, ele tinha morrido. E o jogo te faz sentir a dor dela. Porque ela fica dias e dias dentro do quartinho dela. E é muito triste. E o mais triste de tudo é que o jogo ele te faz fazer uma promessa com a Maria. Que o pai dela ia voltar pra casa depois da missão. E isso é tipo no dia anterior do enterro do rei. Então não dá pra passar em palavras aqui o que eu senti. Mas eu senti, cara. Eu senti bastante e isso me fez parar por um momento de jogar e descansar a cabeça. Porque foi bem louco. Tá, legal. Você quer saber o que acontece com a Maria? Vai jogar o jogo. Eu disse que eu ia tirar o doce, né? Eu disse. Metaphor ReFantazio é um ótimo jogo. Eu diria que é a maior porta de entrada para você que nunca jogou um RPG de turno na tua vida. Ele só tá atrás do Expedition 33, que com certeza vai ser o jogo do ano. Talvez eu deveria estar falando dele agora. Talvez eu esteja fora de timing se eu postar um vídeo do Expedition 33 no final do ano. Eu não sei, eu nunca vou saber. Mas Metaphor é denso, é divertido, tem alguns pontos negativos que eu acho, como algumas animações na hora do combate ser bem chatas e longas. Tá certo que você pode pular, mas, é muita animação, você tá usando um especial todo momento e tá no fogo da batalha ali. E toda vez você vai ter que ver a animação, tá certo? Você vai ver aquele comecinho de animação da habilidade do cara usando. E puta que pariu, esse negócio cansa. Mas o jogo é bem da hora, tá? O jogo é bem divertido. E ele me ensina muito sobre temas como o luto, temas raciais e étnicos.
Talvez a fantasia que a gente tanto sonha não seja tão melhor que o nosso mundo real mesmo. Eu não tenho poderes mágicos, mas pelo menos eu posso fazer esse tipo de conteúdo para vocês, de graça, e compartilhar esses jogos legais com vocês. É isso aí, né, gente? Esse foi o vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou tentar fazer um desse por mês. É bem trabalhoso, mas eu acredito que dá pra gente manter essa frequência de um vídeo grande por mês, vídeo pequeno toda semana. O canal ele tá bem no começo, então é legal a gente testar esse tipo de frequência. A gente pode estar mudando toda hora ali e a gente vê o que dá certo pra gente. Mas é isso aí. Eu espero que tenham se divertido, que tenham ficado com vontade de jogar o jogo e até a próxima. Valeu!